Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um assunto da Bíblia, e hoje nós chegamos ao 18º capítulo do livro de Gênesis. E hoje nós vamos falar sobre uma jornada de fé, de hospitalidade e intercessão. Eu convido a você que ainda não fez inscrição em nosso canal, o canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus grupos, com seus amigos e nos ajude aí a propagar a palavra de Deus. Também estamos no Instagram e no Facebook. No Facebook, quem nos acompanha pode também ler o capítulo comigo durante a semana. Eu posto de segunda a sábado e você vai lendo. Também temos vídeos curtos todos os dias pela manhã que também você pode acompanhar em todas essas plataformas, tá bom? Conto com você. Vamos lá. Ao lermos o 12º capítulo de Gênesis, somos convidados a caminhar ao lado de Abraão, não apenas como observadores, mas como participantes de uma experiência profunda com Deus. Nesse relato, encontramos 3 momentos marcantes: a hospitalidade de Abraão, a promessa do nascimento de Isaque e a intercessão por Sodoma. Cada um desses episódios nos ensina algo essencial sobre como devemos viver nossa fé, acolher o próximo e interceder pelos outros. Já no primeiro versículo temos uma teofania. O que seria isso? Uma aparição ou revelação da divindade. Deus apareceu a Abraão em forma visível. Quando o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, ele estava sentado à entrada da sua tenda no calor do dia. Naquela época era muito comum as pessoas, quando encontravam uma grande árvore, no caso aí um carvalho, parassem para descansar porque era muito quente. Então ele estava ali quando o Senhor apareceu a ele. Isso aconteceu logo após ele ter separado do seu sobrinho Ló, que optou em viver nas terras de Sodoma, conforme nós vimos no capítulo 12, lembra? Ao levantar os olhos, viu 3 homens em pé diante dele. Sem hesitar, correu ao encontro deles, prostou-se e ofereceu água, descanso e alimento. Nós, como Abraão, somos chamados a reconhecer a presença divina, mesmo nas formas mais simples. Quantas vezes deixamos de perceber que Deus pode se manifestar em gestos cotidianos, em pessoas que cruzam o nosso caminho e em momentos inesperados? Abraão não sabia de imediato que estava diante do Senhor e de 2 anjos. Ainda assim, sua atitude foi de reverência e generosidade. Ele não ofereceu o mínimo, mas o melhor que tinha: pão fresco, carne tenra e leite. Isso nos desafia a refletir sobre como temos recebido aqueles que chegam até nós. Estamos dispostos a abrir nossa casa, nosso tempo e nosso coração? Ou estamos nos fechando, esperando que apenas os que nos parecem dignos recebam a nossa atenção? Evidentemente que você tem que tomar cuidado em quem você coloca dentro da sua casa, mas você não pode ficar fechado, achando que todo mundo é mau. A hospitalidade de Abraão nos ensina que ao acolhermos o outro com amor e respeito, podemos estar acolhendo o próprio Deus. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Hebreus 13:2. Que possamos cultivar esse espírito de generosidade, reconhecendo que cada encontro pode ser uma oportunidade divina. Durante a refeição, os visitantes perguntaram por Sara. Ao saber que ela estava na tenda, um deles anunciou: certamente voltarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis 18:10. Sara, ouvindo da entrada da tenda, riu consigo mesma, pois já era idosa, como nós falamos no domingo passado, e não acreditava que poderia ter prazer de gerar um filho.
Quantas vezes nós também rimos diante das promessas de Deus? Não o riso de alegria, mas de incredulidade. Não é mesmo? Olhamos para as nossas limitações, para o tempo que passou, para as circunstâncias que nos cercam e pensamos: será mesmo possível? Às vezes estamos velhos e ainda não conseguimos uma casa, alguma estabilidade, falamos: eu acho que vai ser assim. Não acreditamos que Deus pode agir. Assim como Sara, nós duvidamos, mas o Senhor, conhecendo nossos pensamentos, pergunta: por que se riu, Sara? Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Essa pergunta ecoa em nossos corações. Haveria algo impossível para Deus? Quando enfrentamos desafios, sonhos adiados, promessas que parecem distantes, precisamos lembrar que o tempo de Deus não é o nosso. Ele é fiel. Se prometeu, cumprirá. Mesmo que riamos, mesmo que duvidemos, ele permanece firme. Sua palavra permanece firme. Como comunidade de fé, precisamos encorajar uns aos outros a crer. Devemos lembrar que a promessa de Deus não depende da nossa força, mas da sua fidelidade. Que possamos dizer juntos: Senhor, ajuda-nos em nossa incredulidade, dá-nos fé para esperar mesmo quando tudo parece impossível. Após a refeição, os visitantes se levantaram e olharam para Sodoma. O Senhor decidiu revelar a Abraão o que estava prestes a fazer: destruir Sodoma e Gomorra por causa da sua grande maldade. Abraão então se aproximou e começou a interceder. Destruirás o justo com o ímpio? Perguntou. E com ousadia começou a negociar com Deus. Se houver 50 justos, 40, 45, 30, 20, 10, e foi baixando e perguntando ao Senhor: o Senhor teria misericórdia se tivesse um justo ali? Essa cena nos ensina sobre o poder da intercessão. Abraão não ficou indiferente ao destino daquelas cidades. Ele se colocou entre Deus e o povo buscando misericórdia, até porque o seu sobrinho morava lá. Nós também somos chamados a interceder. Vivemos em um mundo marcado por injustiça, violência e dor. Não podemos apenas observar. Precisamos nos aproximar de Deus e clamar por misericórdia. A intercessão de Abraão foi persistente, respeitosa e cheia de compaixão. Ele não pediu por si mesmo, mas pelos outros. Que exemplo poderoso! Como igreja que somos, como família que somos, como irmãos que somos, devemos carregar uns aos outros em oração. Devemos clamar por nossas cidades, por nossos governantes, por aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Eu vejo muita gente odiando o próximo, ao invés de pedirem a Deus que os abençoe. E mais, devemos confiar que Deus ouve, mesmo que não encontremos os 10 justos, mesmo que a resposta não seja como esperamos, sabemos que o Senhor é justo e misericordioso. Ele vê o coração, conhece cada vida e age com sabedoria perfeita. Ao refletirmos sobre o capítulo 18 de Gênesis, temos um convite para vivermos com mais fé, mais amor, mais compromisso. Somos chamados a receber o próximo com generosidade, recebendo que cada pessoa é a imagem de Deus, crer nas promessas divinas, mesmo quando tudo parece o contrário, e interceder com ousadia, confiando na misericórdia e na justiça do Senhor. Que possamos, como Abraão, abrir nossa tenda, nossa casa, o nosso coração, a nossa vida para o agir de Deus. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Que cada dia seja uma oportunidade de vivermos esses exemplos em nossa caminhada. Pense nisso, meus queridos. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.